Pauta Dinâmica aqui na sua Rádio Clube. Nós estamos recebendo a diretora da Cabine Imóveis, a Ecleia Cabine, porque há alguns dias ela esteve na Europa, precisamente em Portugal, participando de um seminário internacional lá em Lisboa. Nós vamos conversar com ela sobre o que foi tratado, a experiência de estar discutindo questão imobiliária numa relação entre dois países, né? Portugal, Brasil. Ecleia, bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Bom dia, Ivan. Bom dia, ouvintes. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. O que foi tratado como... Conta um pouquinho da experiência lá, Ecleia. Como foi, como você chegou até lá, como funciona toda essa dinâmica, porque são países distintos do ponto de vista imobiliário, não? Exatamente. Existe um programa de uma empresa aqui do Brasil que chama-se Missão Conexão Portugal. Essa Missão Conexão Portugal une brasileiras com portuguesas para negócios imobiliários. Só mulheres. Só mulheres. Então, dentro dessa Missão Conexão Portugal, existe a conexão também do Seminário de Mulheres no Mercado Imobiliário. Então, são eventos que acontecem em todo o Brasil durante o ano. Inclusive, agora, o próximo que vai ser em Balneário Camboriú. Normalmente, reúne em torno de 600, 700 corretoras. E, nesses eventos, as corretoras palestram, contando suas experiências e ensinando outras corretoras a utilizar métodos que já funcionam para determinadas corretoras. E isso traz o quê? Networking, conhecimento. Normalmente você acaba pegando um pouquinho de cada uma e aplicando na tua realidade, porque nem toda a experiência da corretora consegue ser inserido na minha realidade, por exemplo. E lá em Portugal, então isso já acontece há 4 anos, existe a conexão entre Brasil e Portugal, por quê? Porque o mercado europeu, ele está sendo a zona de conforto para os investidores, né? Hoje, muitos brasileiros que têm poder aquisitivo, eles utilizam o mercado imobiliário de Portugal, da Europa em si, mas especificamente Portugal, que é onde eu estava, para blindar patrimônio, por exemplo. Então, existe uma valorização muito grande dos imóveis lá, e também existe a questão da diferença do euro com o Brasil. Então, é uma moeda forte, né? Infelizmente, quando se compara a real e euro. Então, economistas, pessoas que entendem de economia e entendem de investimento, sabem que aplicar o seu dinheiro numa moeda forte, a segurança é muito maior. Então, muitos brasileiros estão investindo lá. E foi a partir disso que surgiu a ideia de fazer essa conexão. E aí existe, então, uma conexão entre essas brasileiras com as corretoras lá de Lisboa. Especificamente é através da Remax. Então, existe um grupo lá, Sin Grupo, que atende, para você ter uma ideia, Ivan, Cristiano Ronaldo, Madonna, as pessoas, assim, internacionais, assim, famosíssimas, compram com essa empresa. Então, isso gera o quê? Segurança, porque eu não posso levar um investidor da minha confiança para comprar em Lisboa, por exemplo, se não tiver segurança total, né? Porque tá falando de muito dinheiro, porque a gente fala que em Palmas, no Brasil, do metro quadrado ali, por exemplo, Balneário Camboriú, já se fala no metro quadrado de 20 mil reais, né? Lá, o metro quadrado mais barato é 8 mil euros. Só que 8 mil euros vezes 6 reais, quanto que isso dá, né? 40 e alguma coisa, né? Mais de 45 mil. 45 mil metro quadrado do imóvel mais simples. E aí, então, o que aconteceu nesses dias que nós estávamos lá? Então, nós ficamos uma semana, conhecemos o mercado, então participamos de muitas palestras relacionadas à economia. Uma coisa que eu achei interessante é a taxa de juros. Então, por exemplo, quando eu falei que muitos brasileiros estão investindo lá, não significa que são brasileiros que compram à vista. Eles compram via crédito imobiliário. Certo. Um estrangeiro consegue, por exemplo, eu quero comprar lá. Eu consigo comprar lá e financiar 70% do valor do imóvel, tá? E a taxa de juro anual é entre 2,5% e 3,5%. Então, a gente fala, daí voltamos à comparação do cenário brasileiro. Então, aqui nós temos uma faixa de juro que vem a partir de 4,5%, que é o Minha Casa Minha Vida, a 12%, né? Lá é 2,5% ou 3,5%. Então, o brasileiro vai, compra,
Investe lá, lá, segura o seu patrimônio. Segura o seu patrimônio, blinda, né, que é um termo muito utilizado. E ainda pode, não precisa necessariamente pagar à vista. 30% de entrada e o restante pode ser via financiamento com essa taxa de juro. Pratica-se as mesmas condições, né, prazo longo. É interessante, estava com o investidor, as pessoas que detêm um capital financeiro, investem no Brasil numa renda fixa, né? Com o juro do que percebe mensalmente, consegue pagar lá o investimento na Europa, né? Essa é a diferença. Exatamente, isso já é um pensamento extremamente inteligente, porque existem as pessoas que elas investem só para segurar o dinheiro e existem os investidores que investem para ganhar dinheiro, né? Então, essa conta é uma conta que toda hora eles fazem. E é por isso que a Europa está atraindo muitos brasileiros para fazer esses investimentos. Porque, além de blindar o patrimônio, pode ganhar dinheiro com isso. Porque você tem Imagina, você vai render aqui 2% ao mês, praticamente, 1%, 1,5%, algumas aplicações, e você vai pagar 3% ao ano. Exatamente. E aí tem outra curiosidade do mercado. Existem mais procura do que oferta. Então, eu brinquei e falei, nossa, ser corretor aqui é muito bom. Tem mais pessoas querendo comprar do que imóveis sendo vendidos. Para você ter uma ideia, Ivan, 9 dias é a média do tempo que demora para vender um imóvel lá. A nossa média de tempo para vender um imóvel aqui é 6 meses. E aí, durante toda a semana, nós conhecemos o mercado. E na quinta-feira da semana, nós tivemos o evento, que é o Seminário de Mulheres no Mercado Imobiliário. Daí, nesse dia, eu participei como palestrante, eu levei o meu método, que é uma coisa que repercutiu bem, bem positivo, porque como eu estou no mercado aqui desde 2009, eu trabalhei sempre de uma forma um pouco diferenciada dos demais. Então, sempre eu levei para o público informação sobre financiamento imobiliário. E o ano passado, assim... E dentro dessa questão, e só para ilustrar, quem educa o mercado atrai o mercado. E essa é a temática da sua metodologia de trabalho? Exatamente. Então, o que significa educar o mercado? Desde que eu entrei na Caixa, eu tenho feito todo o meu trabalho voltado para crédito imobiliário. Por quê, Ivan? 90% das vendas acontecem via crédito imobiliário. E normalmente tem aquele mito, só compra financiado quem não tem dinheiro. Volto a repetir. Quem tem dinheiro também compra financiado, porque quando a taxa de juros está atraente, compensa financiar e não investir o dinheiro que você tem no imóvel. E aí, então, desde que eu comecei a imobiliária, eu sempre trabalho educando o meu cliente sobre crédito imobiliário. Como que financia, quanto que precisa, qual é a renda, tudo isso. E ali, o ano passado, eu tive um insight. Falei, nossa, mas eu tenho um método. Mas eu não tinha percebido que eu tinha um método, né? Porque quando eu comecei a chamar pessoas para trabalhar comigo, eu precisei ensinar a trabalhar, porque normalmente eles não chegam prontos, eles chegam querendo ser corretores e ainda não são. E então, toda a minha trajetória, eu estou lá ensinando os meus corretores como que se trabalha dentro disso. Então, eu ensino sobre crédito imobiliário e automaticamente, o que acontece? Eu atraio clientes. Então, eu atraio tanto pessoas que querem saber sobre o crédito e depois comprar, quanto donos de imóveis que querem saber as regras da Caixa para conseguir vender um imóvel e depois deixam os seus imóveis comigo. Então, foi que surgiu o meu método, que é a captação inteligente. Por que captação inteligente, né? Só perguntar, depois a gente vai retomando nessa dimensão, não quero perder o fio do condutor aqui da nossa conversa, com relação ao papel e atuação feminina dentro do mercado imobiliário, que parece que agora que começa a despertar, que era uma atividade basicamente masculina até um pouco tempo, Ecléia. Como é que você tem se sentido dentro desse mercado, desse mundo imobiliário? É muito gratificante, Ivan, porque eu comento assim aqui. Lá em 2009, eu fundei a imobiliária junto com meu pai, né? Meu pai já é um senhor de idade, atua até hoje, mas assim, as pessoas têm dificuldade de ver uma mulher à frente de negócios, né? E há bastante tempo sou eu que coordeno 100% de tudo. Quando você entra e vê que outras mulheres passam as mesmas situações, você se torna mais forte, porque
nós mulheres podemos sim ser mães, ser donas de casa, mas também ser mulheres de negócios. E esse mercado está crescendo a cada dia. Esses encontros, esses seminários, essa conexão com Portugal só reafirma e nos deixa mais fortes para dizer assim, sim, as mulheres estão à frente e elas têm tantas condições quanto os homens. E isso está fazendo com que cada dia mais tenha mais mulheres à frente dos negócios. Mesmo porque as mulheres também estão assumindo um protagonismo na compra dos imóveis, né? E me parece que a relação mulher com mulher facilita esse entendimento sobre as realidades imobiliárias. Exatamente, Ivan. Normalmente na venda, para qualquer setor, existe a conexão. Então, às vezes, o meu cliente conecta mais com um corretor homem. E às vezes conecta mais com uma corretora mulher. Às vezes o casal tá ali, a mulher que vai coordenar a compra. Porque a mulher que está em casa, a mulher que está no lar. A mulher que decide, na a verdade. mulher que decide. E às vezes ela vai se sentir muito mais confortável de estar colocando suas particularidades com uma corretora do que com um corretor. Então, isso faz com que a corretora de imóveis se fortaleça. Certo. Teve também um livro. Esse livro, nos fala um pouquinho dessa obra, do que trata, como foi feita essa composição também, que eu acompanhava através das suas publicações, Ecleia. Exato. Então, o livro chama-se Experiência de Mulheres no Mercado Imobiliário, agora já é a segunda edição. Ali reúne experiência de 12 corretores de imóveis, cada uma de uma região, e cada uma conta um pouquinho da sua história. Então, a gente tem um capítulo e conta o seu método. Então, lá no meu capítulo, eu falo do meu método, como que eu fiz para conseguir encontrar um espaço numa cidade pequena, porque existem também mitos que corretora não pode se sobressair ou ficar rica, ganhar dinheiro por ser cidade pequena, e isso é possível em qualquer lugar. E lá no meu capítulo, então, eu conto como que eu consegui sair do zero numa cidade pequena, então, porque eu comecei muito pequena, e ter crescido e expandido, porque hoje eu também tenho imobiliário em União da Vitória, então eu já tenho um mercado bom lá também. E eu ensino como que outras corretoras podem utilizar a mesma forma, utilizando o financiamento imobiliário como uma ferramenta para ter o quê? Clientes, para fazer essa captação inteligente, né? E aí tornar-se também uma referência no mercado delas. Só para entendermos esse conceito, captação inteligente, o que é isso? Então, captação é um termo muito comum para nós corretores, mas captação é assim, ó, eu ir até você, ou você vir até mim e deixar o teu imóvel. Então, quando eu saio, Ivan, deixa o teu imóvel para vender comigo, eu estou fazendo uma captação de imóvel. Quando eu chego para você, Ivan, quero te vender um imóvel, olha, eu estou com uma oportunidade incrível aqui, eu estou captando um comprador. E aí, quando eu me posiciono no mercado como autoridade em um assunto, eu atraio os olhares das pessoas. Então, ao invés de eu precisar ficar correndo atrás desses clientes, as pessoas vêm até mim. Daí, por isso que, então, é uma captação inteligente. Porque, ao invés de eu ficar desesperada, eu preciso de imóvel, eu preciso de comprador, o meu trabalho, a minha autoridade, o meu posicionamento faz com que as pessoas me procurem. Então, todo dia eu recebo mensagens, 2, 3, Ecleia, viu, quero deixar minha casa com você. Ecleia, como que eu faço para comprar? Então, por isso, da captação ser inteligente. Você já mencionou alguns aspectos, mas agora para sintetizarmos isso, dá para fazer um comparativo sobre o mercado imobiliário europeu, Portugal, Lisboa, onde você esteve, com o Brasil, em que distância nós estamos da realidade europeia, por exemplo? Dá para fazer um comparativo, sim. Então, nós temos muita oferta e eles têm pouca oferta. Então, o Brasil tem muito imóvel disponível. Lisboa, que foi o mercado que eu conheci, tem pouco imóvel disponível. Primeiro diferencial. Brasil, os clientes chegam para fazer visitinhas, para conhecer imóvel, para talvez daqui um mês, daqui um ano comprar, ou nem querem comprar, só querem visitar. Lisboa, Europa, não existe isso. O cliente não é atendido se ele não estiver pronto já. Então, o cliente chega já quando ele vai financiar, ele já chega com crédito aprovado e ele já chega com o 20% ou com o 30% de entrada disponível. Então, ele só vai fazer a visita no imóvel quando realmente ele chega pronto. O que isso acontece? O que isso diferencia? O corretor, ele trabalha menos, porque ele trabalha mais no pré-atendimento,
onde ele vai orientar. Então, Ivan, você quer comprar um imóvel? Você tem, é bem direto, tá? A gente é que tem medo de perguntar para o cliente porque pode ofender. Imagina você chegar lá na minha mesa e eu falar assim, Ivan, então assim, eu vou te mostrar os imóveis, mas primeiro eu preciso que você me diga se você tem 30% para dar de entrada. Primeiro, eu preciso que você me diga se você já tem o crédito aprovado. Nós temos medo de falar isso para o cliente porque pode ofender e ofende. Lá, não. Lá, essa é a primeira pergunta, Ivan. É regra básica. É regra básica. E também, a diferença que eu percebi entre Brasil e Lisboa e Portugal é que a precificação de valor de mercado lá, realmente ele segue uma avaliação das imobiliárias. Brasil é o dono que decide. Inclusive, Ivan, muita gente aqui na cidade às vezes fala assim, ó, mas os imóveis estão caros porque a Camini fica aumentando os preços. Não, a Camini não define o preço. Nós avaliamos dentro do valor do mercado, mas 99% dos imóveis o dono não aceita a avaliação. Ele decide falar, não, eu quero 500 mil. Mesmo que o imóvel tenha sido avaliado por 300. E aí você faz o quê? Você tem duas escolhas. Ou você não pega o imóvel para venda e outro corretor pega, ou você pega e tenta vender pelo 500. Daí passa um mês, um ano, o proprietário acaba cedendo e reduzindo o valor. E aí isso traz uma discrepância bem grande entre o mercado brasileiro e o mercado europeu. Ecleia, uma das que conversávamos aqui, você até mencionava algo interessante, que lá na Europa, Portugal, as edificações elas são vocacionadas a partir das demandas de cada público específico, né? Nos fale um pouquinho disso. Como eles planejam, esse imóvel vai ser para tal público, esse para tal público, esse para tal público, é mais ou menos nessa dimensão? Mais ou menos assim, Ivan. Eu achei interessante, porque aqui a gente tem um empreendimento e compra quem quer, né? Lá eles já pensam no público que vai comprar. Então, por exemplo, a gente visitou um condomínio de apartamentos. Lá foi feito um condomínio de apartamentos pensado só para idosos. Só para idosos. Quando o lançamento aconteceu, já passou-se a oferta para aqueles clientes específicos para aquele público, porque lá eles se preocupam muito com a condição de vida dentro do imóvel. Então, eles não querem, tipo, idosos não querem morar num prédio onde tem muitos jovens que fazem barulho, que fazem muitas festas. Tem uma vida diferente, né? Tem uma vida diferente. Não existe um empreendimento sem um estudo de mercado, então precisam definir a região. Então, por exemplo, aquele de idosos que foi o que eu fiquei mais próximo. Então, eles fizeram todo estudo antes da localização, o que tinha perto, se ali poderia ser útil para idosos. E dentro do condomínio, então, tudo projetado. Para você ter uma noção, todos os imóveis que são construídos e entregues, mesmo que a pessoa compre na planta, eles vêm mobiliados, tá? Então, eles costumam dizer assim, ó, se você virar a casa de cabeça para baixo, o que não cai, fica. Então, tudo. Cozinha, quartos, eletrodomésticos embutidos, tudo já vem. E aí, nesse condomínio de idosos, então, tem até aquele alarme lá, se tiver uma emergência, que vai direto para assistência, para a central de atendimento lá, né, da saúde. Então, tudo pensado, que uma coisa que a gente não tem aqui no Brasil, né? Voltando aqui para a realidade de Palmas, que é uma realidade que ainda está sendo construída, o que você acredita o sucesso da Camini Imóveis, dessa ascensão dessa empresa e do que atua no ramo imobiliário, a Ecleia? Eu creio que, primeiro de tudo, Ivan, foi sempre a honestidade, tá? Então, a gente preza muito por isso. Às vezes, a gente perde venda por ser honesto demais. Perdemos dinheiro também, porque nós trabalhamos com locação. Tem algumas situações que a gente precisa reformar o imóvel praticamente inteiro quando o inquilino sai. Então, a honestidade em primeiro lugar. E também, a gente sempre foi diferente. Então, desde que nós entramos no mercado imobiliário, nós tentamos ser diferentes do normal. Então, eu costumo comentar com os corretores que não existe êxito sem esforço. Então, quando a gente começou, eu era sozinha, eu e meu pai. Então, eu ia todos os dias, de obra em obra, batia na porta, queria saber quem que era o dono, para deixar o imóvel para a gente. Estava fazendo captação na época.
E a gente começou panfleto, programa de rádio, jornal, eventos. Então, a gente faz plantão, a gente faz feirão, a gente faz open house, a gente faz tour de imóveis. Então, nós estamos o ano todo movimentando o mercado. E quando você tem um posicionamento que você tem autoridade, então a gente conveniado com a Caixa, isso nos abre portas também, porque a gente é parceiro do banco que mais libera crédito no Brasil. Agora, com tantas mudanças que teve, eu acabei me especializando também nas regras de financiamento dos outros bancos. Então, eu consigo oferecer consultoria desses outros bancos. E aí, então, honestidade, junto de muito trabalho, porque nós trabalhamos todos os dias. Lá, né, nas entrelinhas, eu começo a trabalhar às 7 da manhã e eu paro realmente o meu trabalho umas 9 da noite, porque quando eu não estou com as portas abertas, eu estou planejando. E aí, então, honestidade, trabalho, foco e essa movimentação que são os eventos que a gente faz, toda a parte que a gente faz, né, aquele movimenta a cidade, eu creio que isso é o conjunto que fez com que a gente crescesse. Aliás, tem um feirão programado para agora, essa semana, não tem? Sábado agora, dia Sábado. 11, nós vamos estar no loteamento Chimarrão, com algumas condições. Então, o dono do loteamento vai ceder lá 90 dias para o pagamento da primeira parcela, vai ser parcelado em 100 vezes e o valor dos terrenos apenas 10% de entrada. Então, pensa, vai comprar um terreno com 10% de entrada, terreno a partir de 80 mil. Então, 8 mil de entrada, o resto parcelado em 100 vezes direto com ele. E detalhe, daí não tem pesquisa de SPC, de Serasa, de nada, então acaba sendo um facilitador. E aí a gente vai fazer o quê? Vamos ficar lá sábado o dia todo, porque tem muita gente que trabalha e não tem tempo. Então a gente fica até as 5h30 da tarde, por quê? Nem não tem a desculpa, né, Ivan? Não deu tempo. Então dá tempo sim, se a pessoa quer, ela vai. E pode ser o começo, né? Um terreno já pode se transformar na tua casa. O que mais preocupa a Cabine Imóveis em termos de desenvolvimento do mercado imobiliário de Palmas? O que estaria travando? Quais são os nós que precisam ser desatados ainda, Ecleia? Para mim, Ivan, há já uns 4 ou 5 anos, o que tem dificultado o nosso mercado é a falta de construções, tá? Então, meu irmão tem imobiliária em Pato Branco e eu tenho imobiliária em União da Vitória. E aí eu fico, às vezes, frustrada. Confesso a você que eu já tive vontade várias vezes de sumir daqui, sabe? Porque tem muitos dificultadores. Os meus construtores, para você ter uma noção, há 5 anos atrás eu tinha pequenos construtores, eu tinha em torno de 27 pequenos construtores, que seriam aqueles assim, ó, que constroem uma casa, vendem, pega o dinheiro, constrói outra, vende, mas girava o mercado. Quando houve a dificultação nas aprovações dos projetos... Você se refere ao plano diretor? Ao plano diretor e à demora do alvará. Porque antes mesmo de ter a mudança do plano diretor, começou a ter a demora da liberação do alvará, a demora da liberação do habite-se. O que aconteceu com os pequenos? Eles não tiveram mais fôlego para continuar. Por quê? Porque eles precisam construir, pegar essa documentação rápido e vender, para poder ter o dinheiro para pagar as contas e para construir de novo. E aí eles não tiveram mais esse fôlego, porque demorou muito. Um habite-se, antigamente, saía tipo em 3, 4 dias. Depois foi mudando. Tem habite-se que às vezes demora 2 ou 3 meses para sair, né? E o alvará a mesma coisa. E então, teve também uma fase que daí eles até faziam sem alvará, mas aí a prefeitura começou a multar. Então, cada gestão tem uma forma de trabalhar, mas para nós o maior dificultador do mercado é que não tem construções. A gente anda, e isso, além de ser um dificultador, Ivan, é algo que nos deixa tristes. Porque quando você vê uma cidade construindo, você fica empolgado. Poxa, um canteiro de obras, que orgulho, minha cidade está crescendo, né? Quando não tem isso, além de você ficar frustrado porque não tem nada sendo construído, você, enquanto corretor, se fica preocupado, o que eu vou vender? E o que eu vou vender? E aí vem a repercussão. Eu tenho muito imóvel pronto, usado, de pessoas que foram embora. Porque o mercado aqui não está andando, e daí, para a Ecleia, enquanto imobiliária, tem essa percepção, mas quando você fala do mercado geral, é isso que está motivando as pessoas a migrarem. Então, eu vou embora porque o meu comércio está ruim aqui. Eu vou embora porque o meu emprego não está bom aqui, eu consegui uma proposta melhor em outra região. Então, para mim,
Isso é o grande ponto. E a gente precisava realmente que a cidade voltasse a se tornar um canteiro de obras. Porque obras andando, existem milhões de reais envolvidos. Por quê? Porque são empregos diretos, indiretos, as pessoas gastando no comércio, né? E eu falo assim, eu não tenho conhecimento sobre política. Então, eu falo o que eu penso, mas eu penso assim, ó, eu, se estivesse na política, o que eu ia fazer? Eu ia ser a facilitadora. Eu quero que você venha construir na minha cidade. Eu quero que você monte tua indústria na minha cidade. Eu quero que você monte teu comércio na minha cidade. Mas, assim, eu sou leiga de política, então eu não sei se isso na prática realmente seria fácil. Mas eu adoraria que a nossa cidade voltasse a construir novamente. Hoje, lá dentro da sua carta de ofertas, então a maioria dos imóveis são imóveis usados. Imóveis usados. Ah, eu não complementei. Então, daqueles 27 pequenos construtores que tinha, sabe quantos tem, Ivan? Dois. Dois existiram. E dois existiram porque eles têm outras fontes de renda. Imóveis novos hoje que vendem pelo programa Minha Casa Minha Vida, eu só tenho de uma construtora. Só uma. Que ficou, que é do... Até vou falar que ele é um grande investidor na nossa cidade, o Carlos Lovo. Ele tem uma construtora já lá em cima no bairro Alto da Glória, ele já construiu mais de 200 casas. Então a gente é parceiro desde 2012. Nós vendemos as casas dele com exclusividade e ele é o único que ficou construindo e vendendo casas no programa Minha Casa Minha Vida. Os outros 26 que também faziam a mesma coisa que ele precisaram parar. Por quê? Porque demora demais o processo. Então, tem situações, Ivan, que demorou mais para conseguir a documentação, que é o habite e as averbações, do que para construir a casa. A própria obra em si. A própria obra. Então, esse é um dos fatores que coloca Palmas como, pelo menos, olho grosso, observando aí, fazendo avaliações, como um metro quadrado mais elevado da região? Na verdade... O valor do metro quadrado? O valor do metro quadrado... Isso é um ponto, mas o ponto mesmo é a falta de, eu digo assim, de consciência do dono do imóvel, tá? Porque daí, o que aconteceu? A gente não tem mais imóveis novos em oferta, certo, tá? Então, esses imóveis novos antes eram a base para você comparar um imóvel usado, né? Porque, Ivan, pense assim, ó, eu tô lá com um apartamento novo, que tem 5 anos de garantia, que tá zerinho. Ele tem que valer mais do que um apartamento usado que já tem 5, 10, 15 anos, né? Quando tínhamos esses apartamentos em oferta, comparava-se. Até o próprio dono caía na real e falava, nossa, mas se o novo... Tanto, o meu não deve valer muita coisa. O meu vale um pouco menos. E aí, parou de ter esses imóveis novos, agora eles comparam os imóveis usados com outros imóveis usados. Que nenhum dos dois foi avaliado pelas imobiliárias. Que foi o dono que decidiu, não, eu quero X valor no meu imóvel. Aí o outro fala assim, tá, mas se o imóvel do vizinho tá tanto, o meu é melhor, vale mais. E isso vai criando essa inflação no nosso mercado e acaba sendo um tiro no pé. Por quê? Porque daí não vende. Porque me parece assim, quando você vai financiar, quem faz a avaliação do imóvel é o banco, né? É o banco que avalia. E aí como é que fica às vezes a contradição entre aquilo que o banco avaliou e aquilo que o dono quer? Não dá negócio. Não, Ivan, isso que é o pior. Porque os engenheiros dos bancos, eles fazem a avaliação baseada em quê? Em imóveis que estão em oferta. Aí eles entram nos sites das imobiliárias, olham lá, todos os imóveis altíssimos os valores. Certo. Aí eles entendem o quê? Que o nosso mercado é aquilo e eles avaliam naquele valor absurdo da venda. Então, pelo menos se antes, né, quando tinha amostras diversos imóveis, aí tinha a discrepância, que daí fica como um outlier lá no processo do engenheiro de avaliação. Mas agora, todos os valores são parecidos. Por quê? Porque está criando uma tendência. O dono pediu o valor, a imobiliária se obriga a colocar no site, porque senão, se eu não colocar, o outro concorrente coloca. Concorrente, parceiro, né? Nem dá para falar que é concorrente. Todos os corretores são parceiros. E aí, acaba o quê? Ou você coloca, ou ele não coloca com você. E isso repercute lá na avaliação do banco. Então, esse é o motivo que está inflacionando. E uma pergunta, isso não sei se é do conhecimento, não faz com que, por exemplo, alguém que tem um dinheiro para investir no imóvel, comece a fazer as contas
Não pode ter uma fuga de capital para outras cidades que têm um valor do metro quadrado menor, de repente? Claro que sim, Ivan, e é isso que está acontecendo. E isso é preocupante. Por que que eu vivo fazendo vídeos e postando, falando do preço do imóvel? Porque assim, ó, a avaliação de imóvel, quando a imobiliária faz, né? Não sei como que é a prática das demais imobiliárias, mas eu faço baseada nos imóveis vendidos. Certo. Por quê? Porque 99% dos imóveis vendidos são vendidos por menos do que foram anunciados. Exatamente por isso, porque tem muita gente anunciando acima. Então, por exemplo, tem uma casa lá que foi vendida essa semana, que o valor de oferta dela era 1.950.000. E ela foi vendida por 1.600.000. Olha a diferença, 350 mil a menos do que a oferta. E aí, quando eu avalio, o meu banco de dados vai estar 1.600.000. Porque foi o valor que foi vendido, né? Certo. E aí, eu consigo uma avaliação menor. Só que aí eu chego pro dono do imóvel e falo, não, mas está muito baixo, eu quero mais. E quando você linka com isso que você me perguntou, se as pessoas não estão migrando, você fica chocado da quantidade de pessoas que compraram imóveis em Santa Catarina, por exemplo. A quantidade de pessoas que estão comprando imóveis em Chapecó, por exemplo. Por quê? Porque o metro quadrado de Chapecó, que infelizmente, né, eu amo a minha cidade, tanto que eu invisto aqui, eu tô aqui e quero estar aqui, mas assim, Chapecó hoje está extremamente desenvolvida, né? É uma cidade grande. O metro quadrado de lá é o mesmo metro quadrado daqui. E, na lógica, o metro quadrado daqui teria que estar um pouquinho menos, né? Porque nós temos menos a oferecer. Não é que a nossa cidade não é boa, mas o metro quadrado do imóvel tem que estar baseado no que a cidade oferece. Certo. E a nossa cidade ainda é uma cidade pequena que não oferece tantos recursos, né? Então, comparando a isso, quem pode e quem quer, quem tem a ambição de capitalizar com patrimônio imobiliário, migra. E migraram, muitas pessoas migraram. Dentro da Os seus nossa, investimentos, né? dentro da nossa conversa aqui, dá para sintetizar que solucionando os problemas da possibilidade de ampliar as construções, isso vai se equalizar. À medida que começar a surgir novos imóveis de vários padrões, isso vai se equalizar. Vai se equalizar sim, porque a gente já tinha uma equalização lá em 2020. Também teve muito boom depois da pandemia, né, Ivan? Mas ali em 2020 a gente já tinha essa equalização, a gente já tinha um comparativo relacionado às demais cidades. E eu entendo que sim, que se nós tivermos mais ofertas de imóveis novos, a gente vai ter uma queda dos usados, porque as pessoas vão começar, não só no momento da venda, mas no momento da oferta já vai cair o valor. Por quê? Porque tem que entender que eu não posso vender um imóvel em Palmas e comprar um em Curitiba no mesmo valor do metro quadrado, porque isso não existe, os mercados são diferentes. Mas a nossa cidade precisa voltar a ofertar imóveis novos. Hoje, dos clientes que lhe procuram lá, qual é não sei se o tipo de imóvel que mais procuram, faixa, que modelo, enfim, que mais ainda está se procurando e o que mais precisaria ser construído? A gente tem duas demandas que faltam. Então, a gente tem a demanda do imóvel popular, que é aquele imóvel do Minha Casa Minha Vida faixa 2 mesmo, que é o teto máximo de 210 mil, que teve aquele empreendimento que foi feito lá para lá da Coamo, lá, que uma construtora de fora fez, que foi um sucesso. Foram 199 casas vendidas no programa. Então, até o 210 tem um déficit muito grande. E imóveis entre 300 e 450 mil também tem um público, que é aquele público que ganha entre a renda familiar ali entre 8 e 12 mil reais. Quando você busca esse tipo de imóvel, não tem. Por quê? Porque os imóveis ali em torno de 100, 110 metros, estão tudo acima de 500 mil. Certo. E daí não atinge esse público. E aí essa parcela da população fica fora Fica da fora, possibilidade. porque gera uma entrada muito alta, para quem tem uma renda entre 8 e 12 mil. Então, entre 8 e 12 mil, 350, 400 mil é o valor do imóvel que vende e tem muita procura. Deixa eu perguntar, se a pessoa que tem a perspectiva de eu quero comprar uma casa, mas não sei nem como é que faz. Lá na Camille a pessoa tem as informações de como deve dar os primeiros passos em torno disso? Sim, Ivan, toda a consultoria, a gente
Mas de forma gratuita. De forma gratuita. E eu gosto de falar para as pessoas assim, porque eu amo o que eu faço. Então, assim, a coisa mais gostosa na minha vida é estar trabalhando. E quando eu posso ajudar alguém, é mais gratificante ainda. E eu falo para os clientes e eu falo nas mídias assim, ó, eu presto essa consultoria, eu quero que você compre comigo, mas se você não comprar comigo, está tudo bem. Porque aquele atendimento de consultoria é o atendimento que eu estou dando para ajudar você. Não é porque eu quero vender para você. Se você comprar comigo, é ótimo, é uma consequência. Mas, às vezes, você acha em outra imobiliária, você acha particular. Então, a gente dá essa consultoria. O que precisa fazer? Quanto de renda precisa ter? Agora, por exemplo, a gente está com a declaração de imposto de renda aberta, né? Certo. É um momento onde empreendedores individuais, onde autônomos podem utilizar o imposto de renda para validar a renda delas. E o custo é super baixo. Então, eu oriento, falo, olha, você tem que fazer isso, 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 explica para o teu contador, porque às vezes o contador, ele faz dentro das normas da Receita Federal, a declaração, mas fora das normas da Caixa, porque a Caixa tem as normas próprias. Tem alguns campos da declaração de imposto de renda que não são aceitos para a Caixa. Então, eu sento com o cliente não, eu sento com a pessoa, né? Porque pretendente. Com o cliente ele só vai ser meu se ele certo. comprar comigo. Mas eu sento com o pretendente, eu explico, eu mostro, eu entendo a realidade dele, em que momento ele está, passo cada passo do que ele tem que fazer e ainda, digamos, eu vou fazer a minha declaração, eu sou MEI e preciso declarar. Eu falo com o contador dele, explico onde ele tem que colocar a renda para que depois o banco aceite. E o banco, a Caixa, que eu sou a correspondente especialista nisso. E agora eu também tenho a expertise dos outros bancos, porque tem alguns clientes que não aprovam na Caixa, então a gente manda para outros bancos também, a pessoa vai lá e já vai pronta. Não precisa ficar achando que dá, entende, Ivan? Hoje, só para entender esse universo de financiamento, a Caixa é o que oferece as taxas mais vantajosas? Como é que funciona dos outros bancos nesse sentido? Ou há um padrão de juros, por exemplo? Não, a Caixa é o melhor banco para crédito, né? É a taxa de juros mais baixa. Hoje está muito forte, Santander, Bradesco, Itaú, está saindo bastante financiamento por eles, mas a taxa de juros deles é mais alta do que o juro mais alto da Caixa, fica em torno de 12,5% ao ano. Mas mesmo assim, quando você faz a comparação, Ivan, de você está pagando um aluguel, você paga um aluguel e você compra o teu imóvel com um juro de 12% ao ano, ainda é mais barato você pagar o juro. Por quê? Porque o teu imóvel sofre valorização. Aqui em Palmas, a valorização do imóvel de um ano para o outro é 20%. 20% a média. Então imagina, você compra um imóvel por 100 mil, o ano que vem vale 120. E esse 20 que valorizou, e o que você teria pago de aluguel, paga todos os juros que você está pagando no financiamento, entende? Ecleia, muito obrigado por estar aqui. Deixamos aí esse espaço para você fazer as considerações que julgo necessárias. Foi muito esclarecedor, muito útil, saber da tua experiência lá nesse network, né, na Europa, mas principalmente também entender as realidades do nosso mercado imobiliário e saber das angústias daqueles que estão nesse mercado imobiliário. Ivan, eu que agradeço o espaço, estou muito feliz por estar aqui. É um momento incrível na minha carreira, estou assim lisonjeada porque dar um passo tão alto quanto esse, ir para uma palestra, tornar-se palestrante, então eu já dava as minhas palestrinhas aqui, mas não tinha ideia da proporção do que é estar num palco internacional, fazer parte de um livro, tudo isso me engrandece, mas não engrandece o meu ego, engrandece o quão legal eu estar acima, eu estar à frente, eu estar levando o nome da minha cidade, né, das minhas cidades, porque agora eu também tenho, né, União da Vitória já há um tempo, e mostrar assim, ó, que não importa, Ivan, na cidade onde a gente está inserido, se a gente está longe ou não está, se temos dificuldades e frustrações. Se nós sonhamos com algo, se nós queremos estar acima da média, a gente precisa simplesmente estudar, né? Para você que está nos ouvindo e às vezes tem alguma frustração na sua vida, pense que você pode fazer o que você quiser e você ser o que você quiser, porque eu venho de uma família muito simples, né? E eu nunca imaginei que eu chegaria tão alto. E agora eu tenho a certeza, Ivan, que eu cheguei onde eu cheguei e quero subir muito mais ainda no conhecimento. Por quê? Porque eu estudei muito, trabalhei muito, continuo trabalhando, continuo estudando e foco, né? Foco seguido de ação. Então,
tudo que eu quero pode acontecer se eu estudar, se eu focar e se eu agir, porque não adianta de nada eu estudar e não colocar em prática, né? Então, para mim é uma honra estar aqui, uma honra tudo que eu estou vivendo, e eu quero sim levar a nossa cidade para muito mais, mas com orgulho de falar assim, a minha cidade agora é um canteiro de obras e a gente tem muita oferta e muitas vendas de imóveis novos também. E obrigada aí pela parceria e pela oportunidade de eu estar aqui. Nós que agradecemos, 8h42, e pauta dinâmica aqui na sua Rádio Clube.